Oi, amigos estudantes, tudo bem com vocês? Estou aqui para terminar o assunto de relações intraespecíficas. Já tenho um videozinho falando das harmônicas e aqui a gente vai falar só das desarmônicas. Então, se você não viu o outro, veja para ter acesso ao conteúdo completo, tá bem? Vamos conversar então sobre as desarmônicas, aquelas em que pelo menos um dos envolvidos são prejudicados. Temos duas para saber. A primeira delas é o canibalismo. Mais famosinha, né? Acontece quando um ser vivo se alimenta do outro que seja da sua mesma espécie, porque estamos nas relações intraespecíficas. Gente, essa relação, ela é caracterizada geralmente como desarmônica, né? Porque um dos envolvidos sai beneficiado, né? Aquele que conseguiu energia a partir do alimento. E o prejudicado, né? Que foi morto para servir de alimento para outro indivíduo da sua mesma espécie. Entretanto, essa classificação ela é mais tradicional e pode acabar sendo um pouco incabível em alguns casos. Por quê? Temos canibalismos peculiares que acabam sendo bons, não especificamente para o indivíduo que é devorado, mas para a espécie, como no caso de canibalismo sexual, que acontece quando um casal está copulando e a fêmea devora o macho. Mas, apesar de ser uma relação prejudicial para o macho, naquele sentido que foi morto pela fêmea, é graças aos nutrientes e à energia que o corpo dele proporciona para a fêmea em forma de alimento que os filhotes conseguem se desenvolver de forma saudável, gerando a perpetuação da espécie e dos genes do macho e da fêmea. Então, em alguns casos, a gente consegue variações. Assim, geralmente, ela é classificamente definida como desarmônica, mais menos. Tenham isso em mente. Mas tenham também cuidado na hora de analisar cada caso, porque pode acabar variando em função disso. Então, atentem sempre ao enunciado, atentem sempre ao texto, porque pode acabar de acontecer algum caso peculiar que não necessariamente seja prejudicial se a gente analisar de um ponto de vista diferente. Outro exemplo são animais que vivem em situação de confinamento ou mesmo em lugares que sejam livres, porém com recursos limitados. Então, por exemplo, se você tem um aquário e os seus peixes começarem a se reproduzir muito, certamente vai acontecer algum canibalismo ali. Por quê? Eles têm consciência de que os recursos são limitados. Se acontecer uma superpopulação, isso vai ser prejudicial para todo mundo, porque todo mundo vai sofrer com a falta de alimento, com a falta de espaço e etc. Então, nesse caso, apesar de ser um prejuízo para o organismo que foi devorado, é um ganho para a espécie, para aquele grupo todo, né? Porque existe um limite que aquele ambiente consegue suportar de indivíduos vivendo ali. E isso precisa ser respeitado para que eles vivam em harmonia, né? Então, cada caso pode ser analisado dentro das suas peculiaridades. E aí levem isso em conta, mesmo sabendo que o canibalismo é tradicionalmente classificado como uma relação mais-menos. Tá bem? E aí, essa é a primeira relação. E nós temos também a relação de competição, que acontece entre indivíduos quando precisam disputar por algum recurso.
Pode ser um alimento, pode ser um parceiro sexual, pode ser algum espaço que já tenha se estabelecido e chega um outro indivíduo querendo ocupar ali. Vai variar de caso para caso. E aí, a gente define a competição como uma relação menos-menos. Por quê? Embora exista um ganhador da relação, os dois têm perda de energia, têm um desgaste físico, podem acabar se machucando e isso não é bom para quem ganhou. Então, de certa forma, os dois saem perdendo em um ponto de vista. Então, a gente classifica a relação de competição como menos-menos. Os dois saem com algum tipo de dano. Tá bem? E aí a gente consegue pensar em cervos competindo entre si, em cobras, existem diversos tipos de competição entre diversos tipos de animais. Nesse caso, a desventura específica sempre entre seres da mesma espécie, por motivos diferentes. Eu não cheguei a comentar os exemplos do canibalismo, então eu vou falar agora. Que acontece entre o casal louva-a-Deus, o casal de viúvas negras, que fazem o canibalismo sexual, ou seja, a fêmea devora o macho depois da cópula para ter os nutrientes para os filhotes. Pode acontecer entre peixinhos no aquário, pássaros na gaiola, por conta do estresse também, né, do confinamento e por conta dos recursos limitados. Entre ursos polares, por conta do derretimento de calotas e cada vez menos espaço para eles conseguirem viver. Os recursos também acabam sendo limitados. Embora eles não estejam em confinamento claro, o fato é que eles têm cada vez menos espaço para viverem. Então, são essas relações. Canibalismo mais-menos, mais atente ao texto. Competição menos-menos. E uma última observação que eu gostaria de fazer, que aí vai servir também não só para esse vídeo, mas para o outro que eu fiz, e também serve para o vídeo de relações interespecíficas, que é o seguinte. Como o próprio exemplo do canibalismo deixou bem claro, embora exista uma definição de cada relação como sendo, essa relação é harmônica mais, essa relação é desarmônica menos, essa relação é isso, é aquilo. Não se apeguem a essa definição rígida, porque pode acontecer de uma relação exercer um papel diferente de acordo com cada contexto, como o exemplo do canibalismo que eu já expliquei. Ou pode acontecer de uma relação acabar se transformando. Por quê? No outro vídeo a gente comentou sobre a sociedade, por exemplo. Em que nós, humanos, somos um exemplo de sociedade e vivemos a maior parte do tempo em benefício um do outro, sendo uma relação mais. Entretanto, pode acabar se estabelecendo algum tipo de competição aqui. O vestibular é um tipo de competição escrachadamente, certo? E várias outras sociedades que vivem, teoricamente, em uma harmonia, em um estado de que eu te ajudo, você me ajuda, somos uma relação mais. Se eventualmente acontecer de a área em que uma espécie vive ser desmatada, por exemplo, os recursos ficaram escassos e aí eles passam a viver em competição, o que antes era uma sociedade, porque agora ficou necessário uma disputa para que o grupo que restou ali consiga sobreviver, tudo mais. Então, tenham uma explicação em mente, entendam o que cada relação significa e levem essa consciência de que as relações são mais maleáveis do que os livros acabam contando para vocês, tá bem? Levem isso em consideração na hora de estudar e na hora de responder a questão, tá bem? Gente, essas são as relações intraespecíficas. Espero que vocês tenham entendido. Se não foi o caso, mande sua dúvida. Estamos no Insta, estamos no Face, estamos no YouTube. Nos ache, somos o Projeto Juntos Somos Mais. E mande sua dúvida por mensagem que a gente te salva ou tenta, tá bem? Existe uma lista de exercícios curta, porque o assunto não é extenso e também não é tão complicado assim, então faça, por favor, porque é importante para a fixação do conteúdo. Eu digo isso porque eu sou estudante e eu sei que importa.
Tá bem, gente? Então foi isso. Até a próxima. Bons estudos.